percepção de que os lançamentos de novos títulos se tornaram cada vez mais invisíveis e de que uma das formas de contornar isso seria de se aproximar dos leitores, com mais livrarias físicas e vitrines atraentes. Surge em São Paulo uma nova livraria. Da junção de um livreiro e distribuidor com 2 editores, nasce a Livraria Drummond, em um dos espaços mais conhecidos para vendas de livros, a Avenida Paulista, de dentro do Conjunto Nacional. Vitor Tavares, sócio da distribuidora e das livrarias Loyola, e Pedro Almeida e Diego Drummond, da Faro Editorial, são os nomes por trás desse novo projeto. Nesse episódio, eles conversam com nossa equipe sobre como nasceu essa parceria, de como seria feita a curadoria, como anda o processo de construção da loja e outros detalhes, como, por exemplo, as opções de atendimento online, de retirada na loja e, claro, como conseguir um espaço no Conjunto Nacional em São Paulo. Com previsão da abertura da loja em julho, a Livraria Drummond contará ainda com uma revista literária, com distribuição gratuita e também com um espaço para eventos literários que a cidade também sente falta. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E esse é o episódio número 220 do podcast do Publish News, do dia 13 de junho de 2022, gravado no dia 31 de maio. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Vitor Tavares, Pedro Almeida e Diego Drummond. Bom, queria começar agradecendo o Vitor, Pedro, Diego por participarem aqui do nosso podcast e contarem um pouco mais sobre essa nova livraria de vocês. E, assim, já saiu muita coisa sobre esse novo projeto de vocês, mas eu estou sabendo que ele já não é um projeto, então, digamos, novo, né? É uma ideia que surgiu há uns 2 anos. Para a gente começar nessa linha do tempo certinho, eu queria que vocês me contassem como é que surgiu essa ideia de vocês e essa parceria. A ideia surgiu com o Vitor, né? Foi ele que deu esse pontapé inicial aí. Acho que ele já tinha vontade de montar uma livraria diferente das que a distribuidora Loyola tem hoje. São mais centradas em livros e artigos religiosos. E começou a provocar essa ideia aí, né? Eu vi a hora que ele provocou a Faro, né? Quando ele provocou a gente que a gente apareceu na história. E gostamos muito da ideia, porque nós temos crenças com relação à necessidade de livraria no Brasil e tudo, espaço para os livros e para o que nós vamos falar bastante aqui hoje, que é a questão de lançamentos e descobertas de novos livros. E aí juntamos as nossas ideias na ideia do Vitor, né? A ideia de montar uma livraria foi do Vitor, e para estender a rede que ele já tem, na verdade. E nós entramos acrescentando algumas outras ideias. E o Vitor trouxe essa questão dos lançamentos, que nasceu... vou contar aqui a história dele, não tem jeito, a história da livraria é a história dele. Com a questão da crise e da pandemia, as vendas de livro migraram muito para o marketplace, para e-commerce, e ele atua fortemente no marketplace. E ele começou a notar que a venda cresceu, no entanto, se concentrou mais. Que foi uma coisa que, quando ele comentou comigo e com o Pedro, a gente já tinha sentido isso na Faro, né?
Nós estávamos lançando livros, mantivemos os lançamentos na pandemia, mas os lançamentos tinham muito mais dificuldade de pegar, de dar certo, do que tinha antes. E nós começamos a perceber que era a falta da livraria física, que a livraria física fazia as pessoas experimentarem livros, tentando resumir muito, né? A gente sentiu que as pessoas experimentavam na livraria física para depois comprar no e-commerce aquilo que elas já tinham alguma informação, algum conhecimento, alguma experiência. E foi exatamente de encontro com o que o Vitor estava sentindo, porque ele tem a coisa muito mais organizada em matéria de números, né? Sentiu que os livros estavam se repetindo muito mais do que antes. E aqui na Faro também, né? O nosso livro mais vendido continuou sendo muito mais vendido e outros livros tiveram dificuldade de chegar perto de todos os nossos mais vendidos. E também notamos que clássicos, aqueles clássicos de domínio público, livros tradicionais de nomes já conhecidos, estavam às vezes subindo na lista, né? E começamos a tentar investigar por quê, né? E concluímos que era porque as pessoas já conheciam o autor, o livro, o nome, o título. Então, vamos dizer, esse clima viciado no mercado, essa falta de oxigenação que nós percebemos no mercado vinha muito de encontro com a falta que estava fazendo as pessoas irem passear em livraria. E isso confirmou para a gente a ideia. Falou, nossa, as pessoas precisam ter livraria para passear, isso não vai acabar, não vai diminuir, e o motor que move o mercado para se renovar, no final, é a livraria física. Não tem como ficar só no e-commerce, como muita gente estava prevendo. Então, esse é o cerne da coisa. Por que o Vitor resolveu montar uma livraria? Provavelmente, mas muito certamente porque que eu e o Pedro resolvemos entrar com a Faro nesse empreendimento que não tem ligação direta com o nosso core business, que é editar, é imprimir livro e fazer os livros, mas a gente acredita que se as editoras também não apostarem nessa ideia de que nós precisamos mostrar livro para as pessoas para poder vender livro para elas, o mercado vai murchar. Então, E, é nesse intuito, tentar fazer o e, mercado crescer. e vem dessa sua fala toda que vem esse conceito de vocês, né? Livraria vitrine. E aí eu também estava lendo sobre esse projeto de vocês e tem muito esse negócio de tentar aproximar, explorar essa aproximação do leitor com o livro, né? Do um com o outro. Como é que vocês pretendem fazer isso? E outra coisa que chama atenção, e eu já vou até pular um pouquinho, talvez uns capítulos, é falar sobre o lugar, né, que vocês conseguiram para ter essa livraria, que é icônico. Só para complementar o que a Thali perguntou, também estava lendo, vocês buscam muita diversidade, né, de públicos. É isso mesmo que eu entendi? É tanto jovem, adulto, clássico, geek? Primeiro, eu quero cumprimentar vocês do Publishing News. É uma alegria falar com vocês, né? É um canal que fala diretamente com o nosso público, principalmente o nosso público business, né? Nosso público negócio. E a gente sabe que vocês têm uma audiência muito boa, e é um momento muito bacana para a gente explicar direitinho qual foi a nossa ideia, né? Quero cumprimentar também a Thalita, né? E o Fábio, amigos aí de muito tempo, né? E vocês vão ser sempre parceiros do nosso ponto de venda de livros. E, enfim, aquilo que o Diego já estava falando, e para mim é super importante, eu trabalho com livros há mais de 40 anos, né? Comecei menino na livraria Voz, na editora Voz, depois passei para a Edições Loyola, depois abrimos um projeto com apoio da própria Edições Loyola, abri a distribuidora e a livraria Loyola. Por quê? A Loyola produzia os livros, mas ela não tinha a expertise de colocar esse livro no varejo. E também não tinha a distribuição quase que uma boa parte dos livros produzidos pela Edições Loyola, que tem um caráter bastante também interessante. Ela produz muitos livros de filosofia, de história e educação, e depois também os livros também com a temática religiosa católica. E eles não tinham assim um canal de distribuição Brasil, eles não tinham loja e não tinha, eles só produziam e sentiam essa carência. E eles tinham quase que mais de 50% da venda deles, né, do faturamento deles, estava focado numa só distribuidora.
uma só empresa que distribuía os livros dele, que era a Editora Voz. E a Editora Voz passou por um processo de reengenharia há mais de 20 anos atrás. E o que aconteceu? Acho que uns 30 anos, né? Nós estamos fazendo 30 anos, uns 30 anos, e não deu mais o mesmo foco que tinha nos produtos de terceiros. E o que a Editora Voz fez? Vamos só trabalhar bem e muito fortemente os livros da Editora Voz, naquele momento. Depois mudou de novo. E aí, o que foi? A edição ela tinha tudo na Editora Voz, ficou, e agora nós vamos colocar nossos livros. Foi aonde nós fomos convidados, né? A Voz passou por uma reengenharia, processo de demissão voluntária, tal. Naquela época eu trabalhava lá, saí junto com um grupo de amigos, né, que trabalhavam conosco, e fomos convidados para trabalhar na Edições Loyola e, ao mesmo tempo, abrir um canal de distribuição dos livros da Loyola. E aí a gente vem trabalhando tal. E, ultimamente, o que a gente percebeu? Faltava para nós, pelo esse conhecimento que a minha equipe tem, nós temos mais de 120 funcionários, estava faltando um espaço nesse momento, depois da pandemia, para a gente colocar os livros, as novidades que estavam pipocando. Os autores nossos ligavam autores de editoras parceiras e até mesmo autores da próprio selo que a gente representa, a gente não tinha onde lançar os livros presenciais. Durante a pandemia, até que não estava acontecendo, mas com a retomada, e agora, né? Aí, conversando com o Diego, né? E aí, Diego, tá, você está vendo? Faltando local, aí não temos mais locais para lançar livros, tem que ficar numa espera quase que 60 dias, tal, né? Aí, brincando, tal, aí no encontro que nós tivemos, tal, aí que tal a gente abrir uma livraria, né? Uma livraria para fazer esses lançamentos, tal, né? É que eu joguei assim, como que isso aí não vai acontecer, isso é mais um balão de ensaio, né? E daqui a pouco vai um dia que me liga. Ô, Vitão, o presidente, é o seguinte, estamos aqui, encontrei aqui um local, que depois o Pedro vai contar direitinho o porquê do local, né? Aí, no primeiro momento, encontramos 2, 3 locais, mas nenhum do que a gente encontrou, eu não gostei, nem eles também estavam indecisos. Vamos esperar mais um pouco. Falei, isso vai morrer, vai morrer. Daqui a pouco, não, agora encontramos o local que a gente quer mesmo. Aí que foi, não, nesse local que a gente está, né, que vai abrir, e aí foi também, novamente, uma longa tratativa, tal. E são várias reuniões com o proprietário, com a proprietária, com a própria imobiliária, até fechar o negócio, né? Falei, meu Deus, isso daí está parecendo filho de elefante, né? 11 meses para nascer, né? Mas vai nascer. Então, estamos entusiasmados. Vai ser, de fato, uma livraria generalista, por isso que a marca é uma marca que vai abraçar todos os vieses ideológicos, os gêneros literários, e sempre priorizando a boa literatura em todos os sentidos, né? Os clássicos, os lançamentos das diversas editoras, tal. Nós estamos muito assim entusiasmados e a minha ansiedade, que é pouquinha, juntando com a ansiedade do Diego e do Pedro, a gente já queria ter aberto já semana passada, mês passado, mas não pode, né? Tem todo um processo de primeiro a parte burocrática, que não é fácil, e depois tem todo um processo de layout, então projetos, e aprovar, mas a gente acho que estamos dentro do cronograma e vamos encontrar o caminho e vai dar tudo certo, e acredito que em breve nós estaremos com essa livraria diferente, não. Esse projeto empreendedor interessante, com essa parceria, e acreditamos, sim, com o apoio de vocês, da imprensa, com o apoio dos editores, com o apoio dos autores e com o apoio dos leitores, vai ser um projeto que tem tudo para dar certo. Vocês perguntaram sobre público, né? Então, assim, aquela livraria ali é um ponto, né? Sempre para os editores, sempre foi um ponto muito importante, né? Assim, como editor é importante, mas também para os autores e para os leitores. E há uma diversidade muito grande ali em cada horário você tem um público muito diferente, né? E dias da semana também públicos diferentes. A gente já conversando com editoras já sabe, por exemplo, que os finais de semana os geeks
estão alucinados, né? As editoras publicam livros voltados a geeks, estão alucinados pelo espaço. E à noite é um público muitas vezes mais maduro, residente do local. De dia é quem trabalha na região. Então, nós temos pensado, né? Não somos apenas 3, né? O Vitor tem mais sócios, mas temos pensado assim sobre diversos serviços que a gente pode oferecer na livraria. Um deles, pela Loyola, né, ser uma distribuidora, da gente conseguir montar um retire aqui, um pick-up, né, de 24 horas, né, da pessoa encomendando um livro até meio-dia de um dia, conseguir retirar lá, né? Ou seja, aquela pessoa que circula o ambiente ter essa facilidade, através do site, fazer uma coisa assim. Então, é um serviço de visitar a loja e ver novidade, comprar pelo site e retirar lá, porque passa por ali, e também, óbvio, né, o envio pela residência, porque a coisa que a gente vai privilegiar é a diversidade, é a novidade, né? Assim, sempre é importante que uma editora tenha uma marca aí, e como acho que Karina falou assim, ou foi Thalita, a ideia é mesmo ser vitrine. O local é uma vitrine, né? Inclusive, quem passar agora lá já vai ver que a gente colocou, em vez de deixar lá o papel lá fechando as vitrines, né, da loja enquanto está em manutenção, em reforma, a gente colocou adesivou com livros de um grande, acho que mais de 20 ou 30 editoras, né? Foi assim, se alguém for lá e falar assim, não tem meu livro aqui, não me culpe, a gente não teve nem curadoria para isso. Foi assim, precisamos colocar algo lá, porque estamos perdendo um espaço maravilhoso, uma vitrine, enquanto a loja está em manutenção, em obra. E a ideia era que a gente terminasse as obras até o final de junho, né? Mas isso está parecendo impossível. Então, creio que a gente termine mais ou menos a primeira semana, né? Primeiros dias de julho, e aí a gente faça uma abertura informal até marcar o lançamento, até porque o início de julho é a Bienal, então a gente não vai fazer lançamento, assim, abertura da nossa livraria durante a Bienal do livro, assim, abertura no sentido de inauguração, né? Já tem uma grande festa do livro acontecendo e todos nós aqui estamos envolvidos até o topo com a Bienal, né? E eu queria perguntar para vocês, ela vai ter algum projeto específico? Eu digo, essa minha pergunta tem a ver, pensando, por exemplo, na travessa, que tem um estilo próprio já. Você entra e você sabe que é uma travessa, por exemplo. Ela vai ter essa identidade visual? Sim, nós estamos buscando assim diversos pontos na livraria, que ela é uma livraria, já era conhecida, né? Então, ela vai ser muito diferente do que vocês já viram, do espaço que vocês já viram. Nós conseguimos fazer uma série de intervenções, né, dentro próprio do... Estou tentando falar e não falar ao mesmo tempo, Diego. Dá spoiler, pode dar. Fala a verdade. O Diego entrou e arrebentou tudo que tinha lá dentro. Pode falar. Estou ficando curiosa já. A livraria tinha um teto de 2,20 metros. A gente arrancou todo o teto dela. Vai ser um projeto com uma cara mais industrial, né? Ao mesmo tempo com homenagens a autores nacionais e internacionais em forma de painéis que a gente vai ter lá. Eu acho que tem mais novidades aí, mas então, como é uma livraria única, Thalita, Vitor já pensa, se deixar o Vitor correr essa mente, a gente bota uma bola de ferro no pé e na cabeça ele já quer uma rede, né? A gente está pensando como uma livraria única, por exemplo, por enquanto, mas o projeto é que ele misture essa coisa do clássico com o novo, né? O industrial, e uma livraria com uma grande homenagem à literatura, né? Nós vamos ter diversos espaços
que vão fazer esse movimento, né? Então, não estamos... no mais, ela é uma livraria que privilegia a exposição de livros, né? Então, eu acho que, por enquanto, é o que podemos contar. Deixa eu aproveitar agora para tentar cada um falar um pouquinho também. Diego, me conta um pouquinho, você como estão ali na Faro também, como funciona, por exemplo, é, estar numa editora e no ponto de venda também? Como que vai funcionar isso em termos de curadoria também? Porque acho que a vontade de você, como editores, é tipo colocar toda a sua frente ali, todos os seus livros na vitrine, etc, né? Acho que dá essa vontadezinha, eu teria também. Mas como que resolver esse... Não é conflito de interesse, mas como trabalhar um lado livreiro diferente do lado editor, que acho que o Vitor já tem por isso, mas aqui vai ser um outro desafio também, né? Sim, se fosse para fazer um espaço da Faro, nós montaríamos um showroom direto, né? Poderíamos fazer isso também, poderia ir lá alugar o espaço e fazer um showroom. E com todo respeito ao Pedro, que escolhe os livros, seria um espaço chato, porque teria pouca diversidade, pouca variedade, né? Ficaria um showroom, não seria nem uma livraria chapa branca, né? Seria um showroom de 5 uma editora selos, só. livros de infantil até adulto, até Não idoso. é o suficiente. É. Então, nós temos clareza de que nenhuma editora do mercado sozinha dá conta de fazer uma livraria. Você pode até montar ela, nós teríamos livros para encher uma livraria, tem editoras muito maiores do que a Faro que poderiam, com um exemplar de cada, encher aquele espaço, mas eu tenho muita dúvida se seria um espaço realmente interessante para o leitor, para o visitante, para a família que passa lá, com essa diversidade de público, né? E a ideia é que seja um negócio mesmo, né? Ela foi constituída com um CNPJ próprio, é uma empresa separada das empresas, com sócios diferentes e com compromisso de gestão de trazer resultados também com venda de livro. Vamos dizer assim, nessa questão só, a Faro sozinha já é impossibilitada de impor seus livros, porque ela imporia, ao mesmo tempo, uma possível perda, né, financeira se não fizer a escolha pelo melhor livro. Mas, tirando essa questão, até faz parte do compromisso e da ideia de montar essa livraria, criar uma vitrine nova de lançamentos e de espaço, e recuperar até um espaço, por que não, né? Vou compartilhar aqui assim a primeira reação quando nós vimos aquele espaço com tapume. O Vitor e o Pedro são muito mais velhos, eu sou jovenzinho. A falta de Eu respeito. cresci. Não, isso, Eu, por favor, cancelem essa live, porque a falta de respeito, nesse momento, chegou no limite. eu cresci E o muito indo mais no lançamento. para mais experientes, né? Mas muito mais velho. É velho, Mas, é velho. mais inteligentes, deveria dizer. Assim, já aproveito então para fazer uma revelação. Pedro trabalhou naquela loja quando estagiário. É verdade. Em 1996, eu trabalhei lá por 3 anos. Né? Eu saí de uma empresa e rapidamente ali era a livraria central da Livraria Cultura. Né? Dali surgiram todas as outras. Então, aquela escada não existia daquele jeito, era uma caracol. Pedro tinha a idade da Thalita, 20 anos, né? Então, subia e descia com pilhas de livros lá nos anos 90. Então, eu conhecia bem aquele espaço, aquela coisa toda. Então, quando a gente começou a circular e pensar nos pontos e surgiu aquele ponto, foi e ver aquele ponto com tapume, como o Diego disse, né? Foi era uma tristeza, né? Ver aquilo, né? E precisando de tanto ponto em São Paulo, vendo as lojas, né, reabrirem, as pessoas voltarem a sair, circular. Então, assim, a gente nunca faz plano para
3, 6 meses, 9 meses, nós já vimos e sabíamos que isso ia acontecer, né? Nós começamos a negociar essa loja no meado do ano passado. Então, levando em consideração todos os aspectos, né, dela. Então, até chegar nesse momento, quase um ano depois, a gente começando, próximo de inaugurar, a gente já pensava que seria um momento adequado para as pessoas voltarem a circular e buscar literatura. Então, foi uma decisão tomada com tantos aspectos, inclusive esses emocionais, né? A principal coisa ali no final, quando nós vimos aquele ponto, foi devolver livro para aquela vitrine. Colocar os livros lá. Nós estamos falando bastante bobagem aqui, vocês vão me permitir, Vitor e Pedro. Eu senti vergonha da gente não ter livro ali mais. Não tem como, o mercado não podia deixar isso acontecer. Nós temos todos responsabilidade sobre isso. Então, nós tivemos a chance na mão e falamos, não, vamos devolver livro para essa vitrine. Então, Fábio, devolver livro lá, se eu colocasse só livro da Faro lá, eu ia matar aquele ponto. Eu ia transformar ele num showroom, ia ficar tentando empurrar uma coisa que a gente sabe que não ia voar, não ia longe. Eu tenho certeza que vai muito mais longe entregando esse ponto para o mercado, e a Faro com certeza vai tirar proveito disso, porque vai encontrar novos leitores para os seus livros lá. E uma coisa interessante, né, com a experiência que eu tenho, sempre o pessoal fala assim, mas, Vitor, você tem uma livraria religiosa, né? Aí as pessoas sempre pensam assim, e isso não é demérito nenhum, muito pelo contrário, eu me orgulho disso. A sua livraria ela só tem livros com temáticas religiosas? Falo, não, nós temos livros de todas as editoras, todas, não tem problema nenhum. Temos livros vendemos muitos livros da Companhia das Letras, da Record, da Faro, enfim, da Sextante, livros importados, livros de história, de filosofia, livros com viés mais dos autores mais da linha da esquerda, outros mais conservadores, enfim. Nós temos um ponto de venda ali na PUC que a gente vende muitos livros com temáticas política e de história, né? Isso daí é muito interessante, essa diversidade que nós temos. E isso também que fez com que a gente abrisse uma outra loja. Poderia pôr Livraria Loyola, mas por quê não Loyola? Para a gente tirar um pouquinho esse rótulo e a gente abraçar, não abraçar comercialmente, mas abraçar em todos os sentidos, no acervo, para servir a todos os nossos públicos. Isso, para mim, está me deixando muito, muito satisfeito, e eu estou muito tranquilo, não vamos concorrer com editora nenhuma, todas as editoras serão parceiras nossas, é só nos procurar, inclusive a parte comercial. Hoje nós estávamos com uma reunião aqui virtual, o Pedro e o Diego, e com a nossa equipe de compras. Nós contratamos um funcionário muito experiente que vai só abastecer a livraria Drummond pelos canais de compras da distribuidora Loyola. Enfim, estamos assim trabalhando com passo a passo, medindo todos os passos, cada ação que a gente mede para não errar. Então, eu acredito que nós estamos muito bem com os pés no chão. E não temos garantia, mas estamos muito confortáveis que esse caminho é um caminho que vai nos trazer resultados, e para a alegria não, mas para que as pessoas se sintam bem com a Livraria Drummond também, mais um ponto de entretenimento e cultura e desenvolvimento, enfim, da difusão do conhecimento por meio do livro, por essa grande vitrine que a gente vai abrir na região da Paulista. Vocês falaram bastante sobre essa diversidade que vocês querem trazer para esse espaço, né? E aí eu tenho duas perguntas que dá para vocês responderem juntos. Primeiro, como é que está realmente essa relação com as editoras? Vão ter editoras pequenas, médias, grandes? Vocês estão colocando independentes? Todas elas vão estar nesse espaço? E a segunda já é quantos exemplares vai ter nessa nova, na Drummond? Uma das coisas assim, que a gente pretende fazer como marca na livraria é um desafio. Hoje eu estava falando com um comprador, que é funcionário hoje da Loyola,
é de ter uma seleção de 100 livros novos toda segunda-feira. Toda segunda-feira, a equipe tira todos os 100 livros da bancada de entrada, né? Vocês não sabem ainda, mas a porta original da livraria era uma porta de 80 centímetros, né? Que ela abria e virava uma porta de 80 centímetros. Nós arrancamos tudo, e arrancamos inclusive até o teto, até chegar em quase 3,50 m, para ela ficar uma porta muito ampla. E vai ter uma mesa muito ampla, que a gente mandou para um artista mineiro, um designer de móvel fazer, Leonardo Bueno. Ele está construindo essa mesa para a gente, que vamos expor ali 100 lançamentos da semana. Então, toda segunda-feira, os 100 lançamentos da semana anterior caem, vão para outras sessões, e surgem 100 novos lançamentos. Para que o nosso cliente, o passante pela livraria, saiba que toda semana tem uma livraria diferente. Tem uma estante diferente, tem algo diferente. Então, assim, a ideia é que tenha bastante diversidade, né, ali. Outro ponto importante que a gente pretende, né, fazer, estamos com muitos planos, Thalita, aí, e esperamos que todos eles sejam possíveis de colocar em ação. Uma editora, ali é um ponto excelente para o lançamento, e há uma busca muito grande. Hoje, você talvez já tenha essa informação, você, Fábio e Karina, tenham essa informação, de que há uma falta de pontos para fazer eventos de lançamentos. Então, agora, ali a gente tem condição, inclusive, de usar a parte externa para eventos. Então, um dos pontos é que a gente possa fazer lançamentos de autores independentes, de editoras pequenas, que possa juntar 1, 2, 3 lançamentos, porque há lançamentos que um sozinho abarrota uma livraria, e há lançamentos que isso não acontece. Então, para que a gente possa atender ao maior número de pessoas, em alguns dias do mês a gente possa ter lançamentos coletivos, de vários autores pequenos, independentes, para que possam também ter oportunidade nessa livraria. Enfim, em termos assim de acervo, né? O que eu penso? A livraria também não é uma grande livraria em termos de espaço físico, mas ela vai ser uma grande livraria em termos de conteúdo. Ela tem um mezanino, uma escada, né? Eu acredito ali, tem a parte de cima, que é 2/3 da parte de baixo, e a parte de baixo, tal. Eu acredito que nós vamos ter ali por volta, pela minha experiência aí, um acervo aí por volta de 80 mil exemplares, entre todas as editoras. Mas nós não vamos ter de todas as editoras tudo, né? A gente vai ter que fazer uma boa seleção. A equipe de compras aqui, junto com o Pedro e o Diego, né, aqui da distribuidora Loyola, está se virando nos 30, porque tem que já preparar para encher o nosso stand na Bienal, e também tem que preparar simultaneamente já esse estoque que vai para a Livraria Drummond. Então, estamos aí a todo vapor negociando com as editoras, e estamos sendo muito, muito, muito receptivos. Quase não tivemos um não de editora nenhuma. Então, estamos sendo muito bem acolhidos. Isso é a experiência adquirida no setor e no mercado por nós, pela equipe da distribuidora Loyola, e por esses dois grandes editores aqui, que é da editora Fábio. Eu só queria complementar, Pedro, até uma fala sua, você falou sobre os eventos que vocês pretendem ter lá e tal, e além disso, vocês também pretendem ter uma revista literária, é isso também? Ah, sim, mas você tinha que adiantar esse assunto? Por favor. Já recebi essa informação, só estou passando. Já recebeu. Sim, sim. Nós queremos trazer uma revista com conteúdo, né, que estenda um pouco esse conceito do que a gente falou de ser uma vitrine, de poder apresentar as novidades, né? Então, a revista vai ter esse propósito também, de apresentar o que as editoras estão preparando aí para os próximos meses. Vai ser uma revista bimestral. A gente já sai com o primeiro
número dela na Bienal. Então, o plano inicial, né, a gente já se preparou para mais, mas o plano inicial nós vamos sair com pelo menos 20 mil exemplares físicos. Uma livraria, uma revista que deve ter em torno de 28 páginas, incluindo capa, com artigos, com matérias, com textos, artigos de autores de outras editoras. Por enquanto, Fábio, não colocamos nenhum autor nosso nos artigos, porque é bem isso, né? O que o Diego falou. Nós não queremos, nós sabemos que temos material à beça, né? Poderíamos fazer uma coisa muito showroom, mas não é, isso é um negócio, né? E a gente sabe que, como livraria, ela terá uma função muito importante se ela oferecer diversidade para os leitores, para todos os leitores, né? Inclusive, vai fazer bem para os livros das nossas editoras, né? De ter mais acesso ali. Não vai ter mesas de nossos livros se não forem apostas, se não forem novidades, se não forem tratados como se fosse um cliente mesmo, né? Então, por exemplo, assim, hoje, quando eu estou mandando, né, preparando a pessoa, né, a Margot, quem é que vai contatar as editoras, a gente não separou nenhum espaço para Faro. E, assim, claro que há uma expectativa de que sobre alguma coisa para a gente colocar depois, mas porque o plano mesmo é uma livraria para fora, né? É olhar para fora. Sobrou para Faro, Pedro. Sobrou para Faro imprimir a revista. Essa é a parte, né? Então, assim, a gente está bastante felizes, né, por ter uma revista, voltar a oferecer uma revista com conteúdo sobre a área editorial, sobre a vida cultural, sobre o hábito de ler, né? E lógico, vamos contar com a pauta de editoras do Brasil inteiro para fomentar e nos dar ideias, né? Vocês fazem isso, né? Vocês são mobilizados pelas editoras. Essa revista será a mesma coisa, será mobilizada pelas editoras. Eu quero fazer uma pergunta sobre a origem do nome da livraria, porque acho que todo mundo, a primeira referência é o autor, né, Carlos Drummond de Andrade, mas também o sobrenome do Diego é Drummond, se escreve diferente, então, assim, acho que fica um pouco dessa polêmica. Conta pra gente por que vocês escolheram esse nome e como vocês chegaram nesse nome. A escrita é diferente, mas no final a família é a mesma que você está citando, que a família tem o sangue um pouco esquentado e numa briga, dois irmãos aí, um tirou um M do nome. Depois todo mundo voltou devolvendo e eu com o meu não devolvi o meu, mas é a mesma família, né? É a família da minha mãe é prima do Carlos, ela é de Minas lá, a família toda de Minas também. Mas o nome surgiu para a livraria enquanto eu passava para escolher ponto. A gente tinha pensado ali na região já dos Jardins, da Paulista, ainda não estava definido, e eu estava passando toda hora ali, que eu moro longe de lá, e toda vez eu passava na frente do local onde minha mãe teve uma livraria. Minha mãe teve uma livraria na Alameda Itu, que é 2 quadras para baixo, ali do Conjunto Nacional, de frente com o Colégio Dante Alighieri, que na época a moda era ter uma livraria de frente com uma escola, né? Era o jeito de você ter a venda dos livros didáticos, né? Nós estamos falando aí do começo dos anos 90, final de 80. Ela montou a livraria, acho que 88, 89, chamava Livraria Drummond, e ficou por volta de 10 anos com a livraria dela aberta. E eu cresci nessa livraria, né? Minha mãe me pegava na escola e me largava num canto ali da livraria para esperar a hora de ir para casa. Não deixaram uma televisão ligada lá para eu jogar videogame, eu comecei a me meter com os livros. E passando ali toda hora, eu comentei com o Vitor e com o Pedro, falei, putz, grila, esse negócio de livraria, né? A gente está falando de livraria, agora eu estou lembrando da livraria da infância, do negócio da livraria da minha mãe.
E aí o Pedro pescou esse negócio e falou, vamos colocar a Livraria Drummond para homenagear a livraria da tua mãe, vamos retomar esse nome, tralalá. Aí eu falei, pelo amor de Deus, Pedro, que eu vou gastar em terapia para depois entender que eu montei a livraria da minha mãe, continuei a história dela. Junta muitos mitos aí. Falei, pelo amor de Deus. tipo... Aí eu falei pro Pedro, não, Pedro, pelo amor de Deus, não vamos mexer com isso, você não tem ideia, né? A minha mãe vai acabar vendo o podcast, mas ela sabe que eu falo pra caramba mesmo. Mas deixa eu contar, já que ela vai aí eu falei assim, minha mãe vai achar que ela é dona da livraria, ela vai baixar lá, ela vai pegar os livros dela, colocar na frente, tudo isso que a gente está dizendo. A Garota Exemplar, que a mãe escreve o livro sobre o filho, a Regina escreveu o livro, usa os filhos como personagem. Eu não deveria então, eu comentei isso com eles, o Pedro levantou a ideia, eu fui contra, ele juntou com o Vitor e falaram, nossa, não, vamos fazer, vai ficar bacana, Drummond, vamos lá, e aí ficou. Eu estou quase já relaxando, minha mãe ainda não veio ainda para o Brasil para mexer com essa história, eu tenho certeza que a hora que ela vier, eu vou passar alguns minutos de arrependimento, mas depois vai ficar tudo bem. Tomou minha livraria, meu filho tomou minha livraria. Não, mas é um bom nome. Ela tá felicíssima. Tá feliz. Que a gente brinca muito, ela tá muito feliz, ela tá querendo pegar um avião para ir lá ver a livraria. Inauguração, né? Vem de Munique para a inauguração. E nós vamos ter, né, Diego? Eu acredito, né, porque a gente conhece várias pessoas bacanas, amigos, né? E no caso, nós vamos ter assim bastante clientes ocultos, né? Que vão lá e olha, tá, isso aqui estava bom, parabéns. Mas aqui tem que melhorar tal coisa. Eu acredito que vai ser o tempo todo. A gente aqui no saque da Livraria Drummond sempre vai ter alguém lá nos passando alguma informação proativa, né? O objetivo é a gente ir corrigindo no início o que for necessário, mas a gente vai precisar de ajuda de todos, dos clientes, dos editores, de vocês da imprensa, enfim, de todos, para a gente fazer um belo ponto de encontro ali, a Livraria Drummond. E aí, mas ao lado da Livraria Cultura, vocês vêm para poder concorrer com a cultura. O objetivo não é esse, não, muito pelo contrário, é resgatar, porque antes mesmo da pandemia, na queda do varejo do livro, né? A gente percebeu desde 2017, 16, 17, 18, o quanto que a Paulista como um todo, né, ficou carente de boas livrarias, né? E, lógico que a cultura se manteve, mas a gente teve lá fechamento da FENAC, a própria livraria Saraiva fechou no Shopping Paulista, né? Enfim, mas a gente vem para somar, a gente vai tentar trazer assim muitos eventos, muitos lançamentos, muitos autores, todas as semanas e praticamente todos os dias nós vamos tentar ter uma atração. Isso vai ser bom até para a própria cultura, que vai atrair gente que vai também visitar. Uma vez está ali naquele ambiente, vai visitar as livrarias que ali estiverem, né? Por exemplo, em agosto tem uma outra informação. A Casa Cor vai acontecer ali no espaço do Conjunto Nacional. Então, já estamos preparando a nossa curadoria aqui, o nosso comprador aqui já está correndo atrás de livros de arquitetura, de ambiente, enfim, de jardinagem. E temos que estar atento a tudo que está acontecendo para poder fazer com que a livraria esteja sempre no momento certo, na hora certa, ou, se for o caso, até à frente dos acontecimentos. Muito legal isso que o Vitor falou, assim, acho que vem para somar mesmo, e quanto mais livro, melhor, mais livraria, melhor. A gente precisa, né, de espaços com livros, espaços culturais na nossa cidade, sempre acrescenta, né? Com certeza, e hoje uma preocupação que nós temos, grande, que complementa com o que nós dissemos da questão de lançamento, é que o visitante que vai hoje no Conjunto Nacional buscar livros, ele não está encontrando todos os lançamentos, ele não está encontrando os livros mais vendidos, por diversas questões tristes que nós temos aí do mercado que o Vitor levantou.
mas se olharmos pelo ponto de vista do leitor e do mercado, é péssimo que uma pessoa vá a algum lugar, se locomova e vá atrás de livros, e quando ela chega lá, ela não encontra um lançamento, ou não encontra um fundo de catálogo importante, ou não encontra um livro mais vendido que ela foi buscar. E, de certa forma, nós frustramos esse leitor que, de repente, vai sair dali e vai comprar outra coisa, né? Então, é um complemento também importante que a gente acredita que vai fortalecer. O nosso esforço vai ser para transformar o Conjunto Nacional num quadrilátero da literatura, e nós estamos investindo nisso e vamos... Eu não vou adiantar aqui mais coisa, que senão o Pedro briga comigo, mas sim, nós estamos fazendo uma série de outros investimentos em questões artísticas, culturais, para trazer o público de volta para aquele local, aí eu digo o quarteirão, né? E queremos que as pessoas cheguem lá e encontrem livros para ler. Não importa onde elas vão encontrar, ali naquele espaço da Drummond, nós vamos focar em promover o contato das pessoas com novos livros. Que elas possam ir ali, não indo buscar nada, e encontre alguma coisa nova, encontre o que está acontecendo no mercado, ali ela possa ter contato com o que o mercado tem de novo, que tem de novidade, sendo ou não do interesse dela. Que vocês possam ir lá e falar assim, deixa eu ver o que tem de novo no mercado. Eu vou aproveitar essa deixa aí, não falar sem desse comentário de criar ali dessa nossa ideia de transformar o espaço, né, o quadrilátero num grande espaço cultural, é que nós pretendemos assim apoiar, no sentido de juntar forças, né, a pessoas que desejarem realizar projetos culturais que consigam, por exemplo, assim, apoios de leis de incentivo, seja disposição de ações, de intervenções artísticas, culturais, musicais, outras formas de arte, em que vai encontrar na editora um apoiador para ajudar a compor o espaço ali, na utilização do espaço do Conjunto Nacional. Isso a gente já tem conversado com a administração. É nosso intuito que a cultura seja assim, seja mais, os eventos culturais sejam extra, né? Sejam da porta para fora da livraria também, e que não dependam só da editora, né? Da livraria. Então, a gente pretende apoiar várias ações, né, que a gente pode fazer juntos. Entendo o que eu estou querendo dizer, né? Muitas pessoas, às vezes, pensam no espaço, mas não encontram quem possa ajudar, não a financiar. Nós somos uma editora, não vamos poder financiar tudo, né? Somos uma livraria, não podemos financiar tudo, né? Mas ajudar a transformar algum projeto em realidade ali no espaço do Conjunto Nacional. Então, é algo aí que muita gente que já realiza projetos pode passar a pensar no Conjunto Nacional para isso também. E aqui no Momento MVB Brasil, com o Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como vão as coisas por aí? Fala, Fábio, tudo bem? E aí, pessoal? E hoje vamos falar um pouco de ajudar na burocracia do livro, não é isso? É por aí, Fábio. Mais da burocracia administrativa das pessoas que trabalham com o livro. É uma questão relacionada à contabilidade e questões fiscais. Eu não conheço muito aí os termos técnicos, tá? Mas a questão básica é isso. Todo mundo sabe que o livro tem alíquota zero, tá? Então não paga-se imposto, obviamente, mas mesmo assim existem classificações contábeis, existem questões fiscais que esse livro tem que ser classificado quando ele chega, quando ele entra na loja, quando ele sai da loja, quando compra, quando vende. E das classificações, um dos códigos é o CST, né? E esse é o Código de Situação Tributária. E esse código ele está
ligado diretamente à origem da mercadoria. Origem em que sentido? Onde essa mercadoria foi fabricada, foi produzida. Na plataforma, na MetaBooks, existe essa informação, que é a informação país de origem. Claro, não existe o código em si, né? Mas com a informação sobre o país de origem, onde esse produto foi fabricado, no momento que o livreiro, o distribuidor, recebe a informação da MetaBooks, ele sabe, então, que esse é um livro de origem estrangeira, é um livro produzido fora e trazido para cá. Então, produzido em termos de produção gráfica, né? É uma prática comum das editoras no Brasil, especialmente editoras de livros infantis, elas usam muito a produção na China. Existem editoras internacionais que promovem a impressão em lote grande, eles imprimem já para vários países e aí já sai de lá para os seus destinos, ou algum livro de produção especial que precisa de um projeto diferenciado e se consegue muitas vezes um preço melhor lá fora. Então, os editores usam esse tipo de artifício, é ótimo, só que essa informação ela é importante, porque o que acontece? Se você não coloca essa informação na plataforma e se o livreiro cadastra esse livro como origem nacional, quando chegar a nota fiscal para o livreiro que fez a compra do seu livro, ele vai receber o livro lá, vai receber a nota fiscal, as informações de CST não vão bater, aí ele tem que entrar no sistema, abrir o sistema, abrir aquele título, alterar aquele título, fazer entrada. É um processo de correção possível de ser feito, mas que vai gastar vários minutos. Se você, editor, que está ali na plataforma MetaBooks, gastar 10 segundos, você coloca a informação já no campo correto, o livreiro recebe a informação antes dele receber a nota fiscal e ele já coloca lá, já disponibiliza corretamente. A gente vai evitar retrabalho, vai evitar erro. Na hora de corrigir, você tem que abre o item errado. A gente sabe que tem uma série de coisinhas aí que podem dificultar e pode acabar ocorrendo um erro. Então, a gente pode aí se ajudar, é um trabalho muito simples, e você que é editor e que quer atualizar seus campos, esse campo aí de uma maneira em pacote, em lote, fala com a gente está pronto para ajudar você a atualizar o passado, e aí daqui para frente, fazendo 1 a 1, é bem rapidinho para você. Mas conta com a gente vocês têm aí os nossos contatos, qualquer dificuldade, entra lá, metabooks.com, formulário de contato, fale conosco e a gente te atende. Muito bom. Ricardo, acho que uma ótima dica para o pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Sempre um prazer, Fábio. Um abraço para todo mundo. O nosso tempo está acabando, eu só queria fazer uma pergunta rapidinha, acho que também a resposta é rápida. Eu queria saber sobre como vocês estão pensando o time de livreiros que vai compor esse espaço. Vocês já começaram? Vai ser um time grande? Que tipo de pessoas vocês estão procurando? Já acharam? Isso daí ficou aqui para a equipe da distribuidora Loyola, lógico, com a participação dos dois mentores da livraria também, o Pedro e o Diego. Não está sendo fácil, que a gente está procurando funcionários, principalmente na liderança ali, alguém que tem um espírito de liderança, alguém que conheça bem o catálogo brasileiro, alguém que conheça bem assim as tendências, as novidades, que tenha um pouquinho de vivência cultural também, que consiga conversar, que a gente, como o Pedro já falou, nós acreditamos lá que ali vai ser uma livraria, um ponto muito diverso, e nós vamos ter pessoas de todos os gêneros, enfim, de todos os vieses ideológicos, enfim, nós vamos precisar de alguém que consiga
conversar com todos esses públicos, né? Desde um acadêmico até uma pessoa que veio passear na Paulista e veio de um bairro distante de São Paulo, que muitas vezes nunca entrou numa livraria. Nós vamos ter que receber essas pessoas também de braços abertos. Enfim, não está sendo fácil, né? Já entrevistei alguns, tenho aqui uma pasta com vários currículos, mas eu acredito que a gente deva fechar isso aí já. A pessoa que vai ser o responsável, o coordenador geral da livraria, eu acredito que dentro de mais uns 10 dias, e aí a gente vai formar um time aí por volta, aí, tem que ser 2 turnos, né? Então, por volta aí de 8 a 12 pessoas, né? Fora todo o suporte que a distribuidora Loyola vai dar na parte comercial, que essa livraria vai ter um comprador, né? É o próprio comprador, a equipe de compras da distribuidora Loyola. Vai ter, de repente, o pessoal de comunicação, de marketing, é o pessoal da Faro. Então, a gente está fazendo um jeito que, no fundo, vai ser uma livraria que nós vamos ter o trabalho aí de umas 20 a 25 pessoas, mas lá presencialmente por volta de 8 a 12 pessoas. Assim, tem recebido muitos currículos. É legal saber que tem muita gente interessada em participar ali daquele ponto. Nós já temos uma parte de equipe formada que vai mexer com essas partes. Por exemplo, assim, existe um estúdio que vai fazer a revista, existe uma equipe que vai cuidar de parceria com editoras, as partes de uso de vitrine e vídeo, coisas que a gente vai realizar, e eventos, né? Existe já assim as empresas de buffet selecionadas para que possam atender as editoras, ou seja, elas contratam, a gente não participa disso, mas são empresas que vão entrar no dia a dia no nosso espaço. E faltam alguns detalhes ainda de equipe, porque a gente está querendo olhar, então, olhando no detalhe. Somos 3, né? 3 chatos escolhendo pessoas e definindo coisas. Assim, nunca é fácil chegar no consenso, mas a gente já se anima, já em um ano trabalhando juntos, né? Digo isso com o Vitor, já se afinou bastante, né? Então a gente sabe que quer uma livraria que seja pujante, que saiba lidar com isso, com todos os públicos e que funcione de segunda a segunda, animadamente e sempre oferecendo a melhor diversidade de livros no mercado. E o interessante é que nós já temos aqui uma quantidade de currículos, né? A gente recebe muito currículos pela própria. Quem quiser mandar currículos, entrar no site da Livraria Drummond, tem ali o saque, o e-mail, né? Pode mandar, a gente está ainda fazendo o recrutamento. Muita gente boa, muita gente boa. É uma alegria saber que tem Ele não sabe o perigo que ele está fazendo isso, né? Não tem problema. A gente vamos todos selecionar 10, né? Mas temos muita gente boa e uma coisa. Vai acabar utilizando para a Loyola também. Já aconteceu. É o seguinte, muita gente boa e com boa formação, quase todos com formação acadêmica na área de humanas, né? Bibliotecários, né? A parte pessoal da parte de administração. Mas a gente está querendo gente experiente e gente nova também ao mesmo tempo. Então, um mix de tudo também. É um mix, lógico, vamos dar oportunidade também para pessoas para trainee ou para estagiário, gente que está no primeiro ano de faculdade ou com segundo grau, mas a gente percebe, na hora de fazer a seleção, a gente perceber que tem um bom jeito de falar com as pessoas, isso é importante, é o trato com as pessoas. Tendo um bom jeito de falar com as pessoas, trato com a pessoa e vontade, né, ter aquela vontade na veia de apresentar sempre um bom produto e fazer a venda e preencher a necessidade do cliente, ser de fato um consultor literário, esses que serão, a gente vai tentar buscar esse tipo de profissional. Não é fácil, mas a gente vai conseguir. É isso aí, gente. Nosso tempo aqui está acabando. Queria agradecer muito a presença do Vitor, do Pedro e do Diego, passando a maior sorte
torcendo e claro que vão contar com a visita da gente ali, né? A gente já sabe que é um ponto muito bom, tá mais que provado e ainda acho que com o trabalho de vocês ainda com certeza vai vingar. Tá bom? Muito obrigado pela presença aqui e vida longa aí para Drummond. Obrigado a vocês, obrigado PublicNews pelo espaço. Obrigada, Valeu, gente. obrigado. Obrigado.